crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Tia Luani de volta nessa quarta-feira para mais uma aula de língua portuguesa. Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de saber como você está, como está toda a sua família. E desejar que todos vocês estejam bem, que vocês estejam guardados na paz e no amor do nosso Senhor, tá certo, meus amores? E agora, nós iremos pegar o nosso livro e dar continuidade na nossa aula. Nós iremos abrir na página de número 12. Você que está aí na sua casa, pega o seu livro de português e nós iremos abrir na página de número 12. Nós estamos falando sobre história em quadrinhos, isso mesmo. E nós começamos a falar de um assunto muito interessante, né, criançadas? Que foi sobre um livro que tem como título Dalton, isso mesmo, que fala sobre um personagem chamado Blue, que ele tem síndrome de Down. E nós estivemos falando um pouco sobre síndrome de Down, não foi? Não é verdade? E hoje nós vamos entrar aqui na página de número 12, nós iremos falar sobre história em quadrinhos, dando continuidade nesse livro. Então, aqui na página de número 12 diz assim, fique sabendo, abre aí no Fique Sabendo, diz assim, põe o seu dedinho, fique sabendo aí, a narrativa composta de uma sequência de desenhos e textos é chamada história em quadrinhos. Tá certo? Então, vamos entender um pouco a respeito desse gênero textual, história em quadrinhos, para a gente dar continuidade nas nossas atividades. Então, a história em quadrinhos, que tem a sigla HQ, é um texto narrativo que retrata um humor, tá certo, crianças? Ou críticas. E diferentes situações do nosso cotidiano, tá certo? Então, essa narrativa, ela é composta de uma sequência de desenhos, que a gente viu aqui, e textos, tá certo? Então, aqui mais embaixo, nós vamos ver um pouco da página do livro de Dalton, tá certo? Que é uma história que retrata esse gênero textual, história em quadrinhos. Então, diz assim, leia uma página de Dalton que foi escrito em quadrinhos, tá certo? Então, nós vamos ler a página desse livro que foi escrito em quadrinhos. Então, o que ele diz aqui? Nós vemos Dalton, né? O desenho embaixo. Em cima, nós estamos vendo o quê? Balãozinho, isso mesmo. Então, ele diz assim, Bibi, você quer casar comigo? Na outra cena, ela responde, claro, Blue. Todos os dias você me pergunta isso e todos os dias a resposta será sim. E aí nós vemos ele dizer o que mais embaixo? Obrigado. Aí no outro quadrinho, amanhã pergunto de novo, tá certo? Então, crianças, olha, deixa eu te falar para vocês. O gênero textual, história em quadrinhos, apesar desse nome, tá certo? Não apresenta no texto as linhas dos quadros, mas nós que somos leitor, nós conseguimos entender, né? Que dentro de cada quadrinho se trata cenas diferentes. E aí, nos quadrinhos, as falas, né? Eles acompanham as cenas da narrativa, da sequência da narrativa, tá certo? Então, nós vemos aqui, né, uma conversa, né, um diálogo entre os personagens, que é Blue e sua namorada, Bibi, isso mesmo. Então, nós já vimos, né, as características de alguém que tem essa alteração genética, que é a síndrome de Down. E a gente falou sobre as características físicas, né? Que são os olhos puxados. Tá certo, criançada? Mais embaixo diz assim, que características de Blue apresenta na capa você reconhece nessa página, tá certo? Então, você vai olhar
Que características que ele falou lá na página anterior. Lembra que lá na página anterior, na capa do livro, ele falou um pouco sobre ele. Ele disse: meu nome é Blue, eu tenho síndrome de Down, uma namorada, muitos amigos e um disco favorito. Então, a gente olhou para a capa e a gente olhou para o rostinho dele. A gente viu algumas características físicas, não foi, crianças? Então, aí tá perguntando que características de Blue apresenta na capa, você reconhece nessa página. Então, a gente vê o disco favorito dele, né, do lado dele. A gente vê a namoradinha, também a gente percebe que ela tem olho puxadinho, né, crianças? Então, ela também tem síndrome de Down, isso mesmo. Então, você vai construir a sua resposta em cima disso, tá certo? E agora, nós iremos passar para a próxima página. Muito bem, iremos para a quinta questão. Na quinta questão, eu vou orientar vocês. Diz assim: observe Blue e Bibi na sequência das cenas. Então, letra A. Houve alguma mudança nos desenhos? Então, você vai observar eles na sequência das cenas, tá certo? E você vai dizer, das cenas da página 12, crianças, e você vai dizer se houve alguma mudança nos desenhos, tá certo? De todas as cenas. Nós observamos aqui quantas cenas, da página 12, 4 cenas, né? Aí você vai dizer se houve mudanças. B, se houve, o que mudou, tá certo? Então, você vai dizer, por exemplo, se eles mudaram de posição, tanto ele quanto o Bibi, tá certo? Se eles mudaram de posição e tal, vocês vão ficar atentos a tudo isso. Letra C diz assim: complete a frase. Aí nós temos, como essa é uma história em quadrinhos contada por meio de textos e desenhos, a modificação nos desenhos, aí você vai marcar a opção correta. Aí, é usada apenas para a cena ficar diferente? Ou dá a ideia de movimentação e de passagem do tempo? Então, você vai ver qual é a resposta, tá certo? Se é usada apenas para modificar a cena ou se dá a ideia de movimentação de passagem de tempo. Então, já quero falar um pouquinho sobre isso, tá certo? A modificação nos desenhos, ele dá a ideia de movimentação e passagem do tempo. Não é usada somente para modificar a cena, tá certo? Nas histórias em quadrinho, as mudanças de tempo e ambiente, elas são mostradas por meio dos desenhos, tá certo? Então, a mudança de posição dos personagens, que é Blue e Bibi, dão a ideia de que se passará algum tempo, né? Que eles se passaram algum tempo ali deitado conversando. Vamos lá, nós temos mais aí um fique sabendo, né, que é mais uma característica desse gênero. Diz assim: o balão de fala indica a fala do personagem, o balão de pensamento indica o que o personagem está pensando, tá certo? Então, o balão da fala indica a fala do personagem, tá certo? Então, sempre quando vocês vê o textinho lá escrito, ali indica que é o personagem que está falando. E o balão de pensamento, ele indica que o personagem, ele está pensando, tá certo? Então, como é que eu vou fazer essa diferença entre o balão da fala para o balão de pensamento? No balão da fala, geralmente tem uma setinha apontando para o personagem. No balão de pensamento, geralmente é uma nuvenzinha, né, que vai apontando aquelas bolinhas descendo para a cabeça do personagem. Vamos voltar aqui na página de número 12, nesse último balãozinho, onde ele fala amanhã, pergunto de novo, nessa última cena, indica que ele está pensando, tá certo? Aí não foi uma fala, foi um pensamento dele, né? Então, todos os outros balãozinhos que tem essa setinha puxando em direção ao personagem, indica que ele falou. Somente esse último balãozinho da última cena, onde tem essas nuvenzinhas descendo, essas bolinhas, que indica que ele pensou. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. A sexta questão diz: escreva, fala o pensamento de acordo com o que os balões indicam. Tá certo? Então, você vai olhar e vai ver qual é o que é fala nessas duas cenas e qual é o que é pensamento, e você vai colocar dentro desse quadrinho. Questão de número 7,
vamos ler comigo a questão de número 7. Diz assim, observe a imagem ao lado. Aí tem a letra A. Bibi consegue ver o coração? Ah, vocês vão dizer se ela consegue ou não, tá certo, crianças? B diz assim, o que esse coração expressa? Tá certo? Quando ele diz assim, aí nós vemos na cena, né? Quando ele diz assim, quando ele tá falando para ela, obrigada, né? Então, o que esse coração aí, ele expressa, né? Ele expressa o amor, né, que Blue sente por Bibi. Ela não sente, né? Esse coração aí aparece na cena que indica o amor que ele sente por ela, tá certo? Então, vamos passar para a próxima página. Isso mesmo, vamos passar para a próxima página, que é a página de número 13, que eu vou orientar vocês também na resolução dessa página de número 13. Página de número 13. Vamos lá. Vamos aqui para a página de número 13. Aliás, vamos para a página de número 14. Isso mesmo. Nós temos aqui, né, na página de número 14, nós vamos começar com uma pergunta, que é a questão de número 8, que diz assim, por que Blue pensa em perguntar novamente a Bibi se ela quer casar com ele, mesmo sabendo a resposta, tá certo? O que vocês acham, crianças? Por que Blue, né, ele pensa em perguntar novamente para a Bibi se ela quer casar com ele, mesmo sabendo a resposta, tá certo? Então, nós temos isso, né? Essa fala dele lá no balãozinho, no quadrinho, né? Então, nós temos que é o quadrinho aqui, vamos voltar, aqui, que é o último quadrinho, né? Onde ele diz, amanhã pergunto de novo. Então, por que vocês acham que ele pensa em perguntar isso para ela novamente? Será que Blue quer ter certeza da resposta de Bibi? Ou ele quer que ela saiba que ele sempre vai querer casar com ela? E que eles têm um compromisso? O que vocês acham? Será que é tudo isso? Ah, deve ser, né? Então, ele deve... Blue, ele quer sempre ter certeza que Bibi quer casar com ele, né? E ele quer sempre reafirmar o compromisso dele ali com ela, tá certo, meus amores? Então, em cima disso, você construa a sua resposta. Agora, nós vamos aqui para o Fique Sabendo, que é uma outra característica desse gênero. Diz assim, nas histórias em quadrinhos, textos e desenhos se complementam para dar sentido ao que está sendo contado, tá certo? Então, nesse gênero, textos que fica dentro dos quadrinhos e desenhos, eles sempre se complementam para dar sentido, né, ao que está sendo contado. Por isso que a gente vê que em cada cena a gente observa, nós observamos a mudança de posição dos personagens, tá certo? Então, e aqui nós temos nona questão, que diz, leia esta página do livro Dalton em que Bibi conversa com seu amigo Miguelote. Então, ela diz assim, na primeira cena, nós vemos ela dizendo assim, por isso, quando eu crescer, quero ser professora ou enfermeira. E aí, nós vemos na outra cena, ela diz, para ajudar os outros, ajudá-los a aprender ou a se curar. E aí, nós vemos uma outra cena, né, onde ela diz assim, o melhor é ter um trabalho que faça as pessoas felizes. E nós vemos aí o seu amiguinho, ele já vira para o outro lado e ele pensa. Nós vemos aí um balãozinho indicando o pensamento. Ele diz, faz sentido. E aí ele consegue imaginar, né? Aí ele também. E aí nós temos trim-trim, isso mesmo. Então, de acordo com tudo que nós falamos, você vai responder a atividade e com essa página do livro aqui, você vai responder a atividade da página 15, que diz sobre o que Bibi fala com Miguelote.
Então, ela fala sobre o que, crianças? Ela fala sobre profissões, né? Do que ela gostaria de exercer quando ela crescer. Qual a profissão que ela gostaria de exercer? 10ª diz, que profissão Bibi quer exercer? Nós temos as opções, dentista, enfermeira ou professora. Você vai marcar. Lá na página anterior ela está falando. Outra bolinha diz, como você descobriu a profissão que ela quer ter? Como foi que a gente descobriu? Lendo o balão, foi isso, né? O balão passa essas informações para nós. 11 diz assim, que profissão Miguelotti quer ter quando crescer? Aí nós vemos aqui, né? Nós temos dentista, professor, entregador de pizza. Na cena, nós vemos ele vestido de quê, crianças? De entregador de pizza, batendo em uma porta, não é verdade? Então, ela falou da profissão dela, ele já se imaginou na profissão dele, não é verdade? Letra A diz, como você descobriu a profissão que ele quer? Então, como foi que a gente descobriu? Aí, vendo o desenho. Então, voltando lá atrás, naquilo que a gente falou. Olha só, como os textos e os desenhos, eles se complementam, né? Não tem nenhuma fala dele aí, tem só um pensamento e um desenho que representa a imaginação dele. Então, a gente já conseguiu entender isso, não é verdade? B. Por que Miguelotti pensou nessa profissão? Porque ele gosta de... Será que é porque ele gosta de comer pizza? E comer pizza para ele traz felicidade? Pense comigo. Letra C. Porque os autores fizeram um desenho para o balão de Miguelotti? Aí nós temos as duas opções. Para a história ficar engraçada, será? Ou porque eles cansaram de escrever? O que vocês acham? Eu acho que foi para a história ficar bem engraçada e trazer a nossa compreensão. Na verdade, a nossa melhor compreensão. E a questão de número 12 diz assim, uma palavra que emita um som é chamada de onomatopeia, tá certo? Então, nós temos aí na última cena uma palavra que emite um som. Procure na história uma palavra que emite um som e escreva, tá certo? Então, nós temos aí na última cena, né, uma palavrinha referente a Miguelotti, que ela emite um som. Então, você vai escrever. B, essa palavra emite qual som? Então, qual é o som que emite? Emite o som de quê, crianças? Ele está tocando em quê na imagem? Então, você vai olhar, você vai dizer de que som essa palavra emite, tá certo? E a tia Luani está ficando por aqui, deixando um grande beijo no seu coração, tá? Um grande abraço.